Antes da gente começar a trabalhar no projeto e começar a desenvolver a ferramenta que é o pilar central desse curso, eh, a gente precisa falar sobre como a gente vai gerenciar o nosso projeto. E, na verdade, em geral, os projetos de engenharia de software e o ciência de dados, os projetos de ciência de dados fazem parte desse conjunto. Eles são gerenciados por um tipo de metodologia diferente, né, das metodologias tradicionais, que são as metodologias chamadas de ágil. Então, nas próximas sessões, eu vou apresentar para vocês o que são essas metodologias ágeis, né? Vou apresentar em detalhes a principal das metodologias ágeis, que é o Scrum. Vou mostrar para vocês ferramentas que a gente vai utilizar para fazer a gestão desses projetos e, por fim, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a gestão, abre aspas, né, abre e fecha as aspas, desse projeto do curso a partir de uma metodologia ágil e utilizando essas ferramentas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é introduzir para vocês o conceito de metodologias ágeis. Bom, em primeiro lugar, o que é uma metodologia ágil? Para isso, eu vou contrastar com primeiro o que é uma metodologia de gestão de projeto. Né? Qualquer ativo que a gente vai entregar dentro de um contexto empresarial, e eu diria que muitas vezes no contexto da sua vida em geral, o seu projeto ele vai ter um determinado nível de gestão. E o que esse determinado nível de gestão envolve? Bom, primeiro você vai ter uma lista de coisas que você quer fazer para aquele projeto qualquer. Segundo, além da lista de coisas, você vai ter um acompanhamento do progresso dessa lista de coisas. Isso geralmente você vai ter uma data para o qual você quer entregar. Você vai ter um acompanhamento das entregas regulares para você chegar no fim do projeto entregando o produto para aquela data, e você vai ter um cliente, uma pessoa, um grupo, alguém para quem você vai entregar aquele projeto, que vai usufruir do resultado do seu projeto. E tradicionalmente, né, a maneira como a gente faz isso, pensa num projeto de escola, por exemplo, vou fazer um trabalho em grupo. Bom, trabalho em grupo, ele tem uma data X a ser entregue. A gente pega e lista tudo que tem que ser feito naquele trabalho, divide em grupo e a gente vai, sei lá, faz uma reuniãozinha, um encontrozinho ou outro ao longo das semanas, conforme vai fazendo, e ele chega naquela data e vai lá e entrega. Em um projeto tradicional, ele tem muito, um projeto numa metodologia tradicional tem muito essa cara, né, de ter essa lista de coisas para fazer, desenvolve, chega na data final e entrega esse negócio. Só que os projetos tradicionais, eles não são, essa maneira de gestão de projeto não é ideal para lidar com determinadas situações. E daí surgiu as metodologias ágeis. Então, a primeira coisa que uma metodologia ágil tem de diferente é que elas foram criadas e desenvolvidas a partir do chamado Manifesto Ágil, que eu vou falar daqui a pouco. Então, todas derivam ou deveriam seguir os princípios desse Manifesto Ágil, e elas são desenvolvidas especificamente para projetos de inovação. Então, elas foram concebidas pensando em projetos ligados à tecnologia. Então, muitas vezes, elas foram concebidas, inclusive, por desenvolvedores de software. E essa foi a área onde elas começaram. E aí, o que elas trouxeram de diferente foi, primeiro, os projetos tradicionais, eles tinham muito um foco em processos e documentação e em várias partes burocráticas que tinham que ser seguidas, enquanto os modelos ágeis, eles têm como alvo, como principal prioridade, os interesses do cliente sempre. Os projetos tradicionais, eles eram pensados no modelo de desenvolvimento fixo, ou seja, eu preciso entregar A, B, C, D e D até a data X. As metodologias ágeis, elas na verdade são planejamentos dinâmicos. Então, o que eu vou entregar muda a cada ciclo de desenvolvimento. E esse processo cíclico que a gente tem
faz com que as metodologias ágeis sejam muito mais dinâmicas e você vai ajustando exatamente o que você quer entregar a cada ciclo de desenvolvimento. E assim você tenta eliminar a maior parte da burocracia, da geração de documentação e focar muito mais na entrega rápida, feedback com o cliente e mais comunicação entre as partes. E aí, por isso, as metodologias ágeis elas foram desenhadas nesses ciclos de desenvolvimento que a gente vai detalhar, e que esses ciclos de desenvolvimento são bem curtos, chegam geralmente da ordem de semanas, na qual o objetivo é que a cada ciclo eu vou entregar uma versão daquele trabalho. Então, para fazer o paralelo com um projeto que a gente está entregando para um professor, seria a mesma coisa que eu dissesse que a entrega final para o professor é daqui a um mês, e a cada semana a gente entrega uma versão do trabalho para o professor. O professor fala para a gente, olha, ajusta XYZ, ou eu prefiro que vocês foquem mais em tal parte, e aí vocês vão ajustando a cada semana e fazendo uma nova entrega para o professor até chegar no ponto daquela entrega final. Ao fazer isso, naturalmente que vocês vão ter um feedback do professor intermediário. Então, o professor, a tendência é que ele dê uma nota muito maior para vocês, e vocês sempre vão focar os seus esforços no que é útil. E esse é um pouco o grande foco, o grande valor que se vê em metodologia ágil. E ele tem esse nome de ágil porque geralmente, como você elimina tudo que não é essencial, você consegue entregar valor muito mais rápido. Bom, e eu falei que a metodologia ágil é baseada, todas elas, na verdade, são baseadas num documento que é o Manifesto Ágil. E o que é o Manifesto Ágil? Lá em 2001, teve um conjunto de desenvolvedores de software que se juntaram, acho que numa montanha lá de Utah, né, para decidir o futuro do desenvolvimento de software. Qual era o negócio? Lá em 2001, tá todo muito frustrado com a maneira como as organizações de projetos eram feitas, os projetos de software em particular. E a frustração era sempre com, as empresas estão sempre focadas em, documenta cada parte do código, cada linha da API e cada coisa que vocês entregaram, vamos fazer apresentações internas sobre o trabalho que vocês fizeram e muito menos focadas no que era o mais importante, que era agradar os clientes, né? E eles sentiam que os valores corporativos que a gente sempre tem, né, os valores de excelência, integridade, transparência e assim vai, eles não guiavam as pessoas na direção de entregar os melhores resultados possíveis para o cliente. E que eles precisavam de um caminho mais claro, de um direcionamento mais claro, e objetivo que focasse na entrega de resultados para os clientes e que maximizasse os esforços dos desenvolvedores nesse sentido. Então, como fruto dessa reunião, dessa discussão, sei lá, desse encontro, surgiu o Manifesto Ágil, que ele tem 68 palavras em inglês, acho que tem um pouco mais em português, que é baseado em 4 princípios. Primeiro, indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Então, vamos informalizar, né, as conversas. Vamos sempre tentar maximizar o nosso fluxo de informação através das conversas entre pessoas, muito mais do que vamos ter sei lá, um comitê para discutir não sei o que. Vamos ter uma ferramenta onde a gente faz documentação, um processo onde a gente envia os feedbacks do usuário por e-mail, qualquer coisa assim. Não, vamos focar sempre em indivíduos e interações. Segundo, vamos focar software em funcionamento acima de documentação abrangente. Então é mais importante a gente ter uma entrega de um código que funcione e funcione bem e que entregue aquilo que os nossos clientes querem, do que a gente ter uma documentação extensa sobre como cada parte do código funciona. Terceira coisa, colaboração com o cliente acima de negociações de contrato. Então vamos sempre interagir com o cliente para que as nossas entregas sejam direcionadas
pelos interesses do cliente. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes, quando você vai desenvolver um software, você vai lá e escreve um contrato com o cliente, quando você desenvolve um software para o cliente, e no contrato fala o que você vai entregar. Então, vamos apagar isso. Não vamos ter essas negociações de contrato. Vamos pegar e ter um objetivo claro, uma capacidade que a gente quer entregar, e vamos, ao longo desse período para o qual a gente for contratado, ir discutindo com o cliente, passo a passo, o que eles querem exatamente. Então, vamos tentar colaborar com eles o máximo de possível. E o último é, vamos responder a mudanças muito mais do que priorizar seguir um plano claro. Então, pensando um pouco nessa colaboração com o cliente, um produto de software ele sempre vai ter mudanças conforme as pessoas vão usando, elas vão reclamando ou falando que precisava ter isso, precisava ter aquilo. Então, vamos reagir a essas mudanças. Vamos construir um modelo de gestão de projeto que nos permita ir mudando de maneira iterativa aquilo que a gente desenvolve. E não vamos ter um plano de 12 meses ao qual a gente se compromete e que aí no final a gente entrega o resultado que ninguém gosta, né? Porque, bom, a gente tinha um plano, esse era o plano, tem que seguir o plano. Então, com base nisso, e isso que eu acabei de escrever para vocês é o Manifesto Ágil, surgiram 12 princípios, que são mostrados aqui à direita do slide, nesse pergaminho, que são os 12 princípios do software ágil, que também foi um produto desse encontro, e que eles são basicamente 10, 12 frases aí, 12 princípios, bom, já tem a resposta, em que eles descrevem de maneiras mais detalhadas como, quais são os principais pontos para atingir esses 4 itens que eu acabei de detalhar. E eles vão muito em linha do que eu expliquei para vocês, mas vocês podem ler um pouco mais de detalhe, vou pular aqui essa parte. Mas esse era o grande objetivo do Manifesto Ágil, entregar resultado para o cliente de maneira interativa e rápida, pensando sempre em mudanças que vão acontecer ao longo do tempo. E bom, aí a gente pode comparar claramente, né, quando a gente entende isso, as diferenças entre o método tradicional e o método ágil. Então, no método tradicional, a gente tem um escopo linear, a gente tem um cronograma detalhado, ou seja, a gente vai chegar de A a B em tanto tempo, a gente tem um orçamento muito bem definido, né, porque eu tenho o plano, eu sei o que eu quero entregar, então eu preciso ter o orçamento para isso. Eu tenho pouco espaço para mudanças, né? Porque como eu tenho o orçamento bem definido, o cronograma detalhado, se eu precisar mudar alguma coisa, opa, não tem como mudar, porque está fora do plano. Mas ele tem muita previsibilidade dos resultados, né? Como eu tenho um plano muito claro, eu consigo saber exatamente onde eu vou chegar. Né? E esse não é que o modelo tradicional não seja bom. O modelo tradicional, ele é bastante utilizado ainda hoje, mas para produtos tradicionais, né? Por exemplo, eu construir um prédio, eu não vou fazer uma metodologia ágil a construção de um prédio, né? Porque eu preciso ter um orçamento bem definido, eu preciso ter previsibilidade dos resultados. Não é esperado que eu vou chamar as pessoas para o meu apartamento e falar, e vocês gostaram disso aqui? Não, então vamos mudar a planta Não tem espaço para isso. Então, os projetos tradicionais, eles têm essa cara, que é muito bem definida. Já o projeto ágil, ele é cercado de incertezas. E é aí que entra essa parte da tecnologia, né? Se eu vou entregar um aplicativo para um cliente final, né, é muito difícil eu conseguir dizer que aquele aplicativo o meu cliente vai gostar da primeira versão que eu mostrar para ele. Ele vai querer novas ferramentas no aplicativo, ele vai querer que mude o visual do aplicativo, às vezes aparece um novo perfil de cliente que eu não estava esperando que comece a usar meu aplicativo. Então, ele é cercado de incertezas. E por que ele é cercado de incerteza? O escopo, aquilo que a gente considera desenvolver ao longo do tempo, tem que ir mudando. Tem que ir mudando de acordo com o feedback do usuário. E o cronograma, no final, ele passa a ser dividido em blocos de tempo. Né? Então, não tem um cronograma de daqui a 3 anos eu vou entregar isso. Eu tenho um cronograma, muitas vezes vai ter até 6 meses eu pretendo chegar nesse ponto. E o orçamento, ele vai crescendo e diminuindo conforme os resultados vão chegando, né? E aí, o meu projeto como um todo vai passar
por mudanças constantes. E por isso, os projetos ligados à tecnologia tradicionalmente são desenvolvidos nas metodologias ágeis. Bom, e aí com isso fica claro quais são os benefícios, né? O primeiro benefício é o controle de risco. Né? Se você coloca um orçamento muito bem definido para um projeto que está cercado de incertezas, o risco de você sair fora desse orçamento é muito alto. Né? Então, o que você está sempre fazendo é você está melhorando as suas estimativas, melhorando as suas definições de escopo ao longo do tempo, e com isso você diminui o risco de investir capital onde você não deveria. Você está sempre desenvolvendo com colaboradores, então a maioria das metodologias ágeis são pensadas em equipes multidisciplinares, né? E ela espera a interação entre backgrounds, entre perfis distintos de desenvolvedores, e ele é todo desenhado para facilitar e melhorar a colaboração entre esses indivíduos. Eles tentam diminuir as barreiras de entradas, né? Então, mesmo empresas pequenas, com poucos recursos, com um time enxuto, conseguem trabalhar no modelo de metodologia ágil e conseguem até competir com grandes nomes. Essa é a grande diferencial, né, do modelo de desenvolvimento de software. Hoje você tem startups surgindo o tempo inteiro que conseguem competir com nomes tradicionais da indústria, porque elas se organizam de uma maneira que facilita isso. E hoje grandes empresas também adotam o modelo ágil. E claro, o último é flexibilidade, né? Que é o que você precisa no final das contas quando você tem um escopo tão incerto, né? A ideia é que você vá alterando o seu escopo, alterando os seus objetivos ao longo do tempo, conforme você vai entendendo exatamente o que o seu usuário quer. E aí, existem desse como produto dessas discussões, surgiram muitas metodologias ágeis, né? E eu não sei, eu já ouvi pelo menos uns 30 nomes diferentes de metodologias ágeis. Mas dessas tantas metodologias que tem por aí, existem 5 que eu elenquei aqui para vocês, que eu acho que são as mais populares, né? A primeira de todas é o Scrum, e acho que é de longe a mais popular no mundo inteiro. Foi também uma das primeiras metodologias ágeis a ser desenvolvida, né? E ela basicamente tem todas as características que dão a cara, a face clássica do que é uma metodologia ágil. Então, ciclos de desenvolvimento contínuo, prezar pela maximização do desenvolvimento do produto, tem muita clareza em cerimônias e rituais que precisam ser feitos no Scrum para que ele funcione de maneira eficiente. Então ele é muito focado em qualidade e dinamismo, tá? Depois do Scrum, tem a segunda mais popular, que é o Kanban, né? Que a ideia do Kanban é um pouco fazer um fluxo contínuo de desenvolvimento, de produção, onde a cada ciclo você rediscute, né, o que deveria ser priorizado para desenvolvimento. Então, enquanto o Scrum ele tem cada ciclo tem muito claro um começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, e tem várias cerimônias nesse começo, meio e fim para discutir o modelo de trabalho e tudo mais. O Kanban ele vai numa paulada só e você meio que vai discutindo especificamente quanto ao projeto o que você deveria priorizar ou não a cada ciclo, tá? Mas ele também tem, por conta disso, ele também tem os seus riscos, né? Por ele não ser tão bem cadenciado quanto o Scrum, um dos problemas comuns no Kanban é a falta de tempo e atrasos. Aí você tem o XP, ou Extreme Programming. XP é só uma abreviação dele, em que o foco dele é totalmente software. Então, ele é uma metodologia muito bem desenhada para desenvolvimento de software. E ele é todo desenhado para seguir as melhores práticas
de desenvolvimento de software. Então, é sempre ter testes unitários muito bem desenhados, fazer trabalhos com os membros da equipe num modelo de pair programming, para que os membros da equipe se desenvolvam rapidamente. Tem muita participação da gerência no desenvolvimento do software. E é muito comum, por sinal, e aqui falar sobre isso, você mesclar metodologias, inclusive quando você está trabalhando. Então, eu, por exemplo, dentro da minha empresa, com uma certa frequência, trabalho em Scrum, mas com elementos trazidos do Extreme Programming. Afinal, o que eu mais faço é desenvolvimento de software. Tá? E aí ele tem como vantagem aquele que melhor entrega software, né, de longe, simplicidade do código, software mais rápido, mas ele tem o problema de ser, primeiro, bastante presencial, porque envolve muito mais interação, e ele tem pouquíssima documentação. O foco dele é em colocar tudo para dentro do código. Daí você tem o Lean Development, que a ideia é um pouco ter princípios muito claros de desenvolvimento, né? E aí esses princípios claros, esses princípios fundamentais, cascateiam para dentro da metodologia e na maneira como o projeto é organizado ao longo do tempo. E aí você tem, por fim, o Crystal, que é uma família, na verdade, de metodologias ágeis. Ele em si não é uma metodologia ágil, tem vários tipos dele. E aí que o foco dele é de fazer uma simbiose, né, entre pessoas alocadas a diferentes projetos e processos, e ele é muito utilizado quando você tem entregas frequentes ou quando você precisa ter uma comunicação muito próxima entre diferentes colaboradores. Tá? E ele é muito mais utilizado quando você tem grandes projetos que precisam ser organizados com metodologia ágil. Então, assim, esses são os 5 principais. Acho que Scrum e Kanban devem tomar mais de 90% de todos os projetos ágeis e como eles são organizados. E por conta disso, nas próximas sessões, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o Scrum.